Vamos agora para o Torcida Meio Norte. Brasil tá aqui com a gente. Olha, o Vini Júnior salvou, Pamela, da derrota, mas foi um empate com um gosto amargo. Quebrou todo mundo aqui do bolão, ninguém acertou, ninguém esperava este Brasil assim como se apresentou na estreia. Pamela Maranhão. Olá, isso mesmo, né, Ananias? Realmente foi uma surpresa negativa, né? Bom dia aí para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Central Meio Norte. Exatamente, tivemos um primeiro tempo, inclusive, muito ruim da seleção brasileira. A equipe do Marrocos sai à frente, né, dentro do placar, e um gol ali também que já vale questionar um pouco a tomada de decisão do goleiro Alisson. E aí, no segundo tempo, Carlo Ancelotti faz as trocas, a seleção brasileira consegue ter um desempenho um pouquinho melhor e aí consegue pelo menos um empate, né? E como você já destacou, realmente aquele empate a mais da partida. Vinícius Júnior consegue esse empate em uma jogada individual, né? Um jogador que muito se fala de que não consegue transferir o que faz no Real Madrid para a seleção brasileira quando veste a camisa amarelinha, mas está mostrando uma diferença em relação tanto à pré-copa como agora dentro da própria Copa do Mundo. E é isso, né? Foi um jogo em que se esperava uma atuação muito melhor, mas acabou não vindo. E o próximo compromisso da seleção brasileira já é na sexta-feira. Ontem o time já começou o processo ali de regenerativo, ontem pela manhã. Hoje à tarde já acontece o primeiro treino, às 17 horas. Vai ter uma parte ali do treino aberto à imprensa e já foca totalmente aí nesse segundo jogo da Copa, em que tem a obrigação de vencer e, de preferência, vencer bem a seleção do Haiti. Ser bem, porque com o empate o saldo de gol se torna muito importante. A Pamela Maranhão aí falou de problemas na seleção e eles têm nome e sobrenome. Lucas Paquetá não dá. Para começar, o flamenguista não gosta, mas não dá, não dá. Igor Thiago, acho que é esse o nome do atacante. Isso. Não dá, também não dá. E Daniels, pior ainda, tem que mudar. Casemiro já deu. Muito obrigado, grande contribuição à seleção, excelente jogador, mas eu vi assim, fazendo o giro, como se fizesse o giro num caminhão, numa curva, não dá. Tem que ser rápido, tem que ser ágil, perdemos o meio de campo e por aí vai. França Teixeira. Olha, o Ananias fez aí uma lista, o problema é generalizado, é mais fácil a gente apontar quem realmente apresenta uma solução na seleção brasileira. Então, realmente, nomes que têm deixado muito a desejar. O Igor Thiago teve ali uma atuação desprezível, Ananias, que de fato não é uma apresentação que se equipara a um jogador da seleção brasileira. Você citou aí o Casemiro também, que já deveria ter se aposentado da seleção brasileira, essa é a verdade, eu sou bem sincero. Paquetá também é um nome que não apresenta um bom futebol na nossa seleção, então são vários problemas. Difícil é que não há ali também no banco de reservas jogadores que apresentem um futebol grandioso para substituí-los. Acho que a única questão que poderia ali ser modificada era o ingresso do Endrick, né, nessa partida, para tentar dar mais movimentação, tentar ser mais agressivo. Mas o fato é que a situação da seleção brasileira não é boa. Então, acredito que acabou saindo no lucro nesse empate, porque, a meu ver, Ananias Marrocos foi superior e poderia, sim, ter vencido a seleção brasileira. Tem que pôr os jovens, a garotada, bota pra correr o Endrick, bota aquele rapaz que entrou muito bem, o Danilo Santos, se não me engano. Danilo Santos entrou muito bem no jogo. Vamos dar uma... O Fabinho também entrou muito bem no meio do campo da seleção brasileira. Agora, eu vi Romário jogar, eu vi Ronaldinho Gaúcho jogar, Ronaldo Fenômeno jogar, camisa 9 de seleção brasileira jogar. No meio de campo eu vi o Branco jogar, eu vi o Dunga jogar. O pessoal está pensando que são quem? Não dá para chegar perto dessa turma. Tem que vestir com honra a camisa brasileira e jogar bem. Jogar como o jogo da vida. É isso que espera a seleção. O Brasil parou para acompanhar. Confesso para você que quando vi o gol do Vini Júnior, eu pensei, agora vai.
Esse é o Brasil. Quem é o Marrocos? É a ilusão do torcedor, né, Ananias, no momento do gol. Foi um gol com firmeza, com vontade, ele foi pra cima, mostrou garra, determinação, mas foi só aquilo, foi só aquele lampejo ali naquele momento. E, para você ver como a situação tá difícil, vamos para os números, as estatísticas, porque os números não mentem, Pamela. Exatamente, né? Vamos aproveitar para passar aí para o telespectador como é que foram os números da seleção brasileira diante a seleção do Marrocos, né? Posse de bola, 51% para a seleção brasileira, 49% para a seleção do Marrocos, ou seja, um equilíbrio, né, muito grande. Total de passes, 517, seleção brasileira, 488 para os marroquinos, 86% de passes certos para a seleção brasileira e 86% também para a seleção do Marrocos, 79 passes errados para a seleção brasileira e 69 passes errados para a seleção do Marrocos. Finalização a gols, 7 para nós brasileiros, 4 para os marroquinos e as faltas cometidas, 16 faltas para a seleção brasileira, 14 para a seleção do Marrocos. São números bem equilibrados, né? Não deu para perceber. O Brasil pende em algumas, no caso aí dos passes errados, né, tendo um pouquinho mais, né, de dentro da partida. Acredito que principalmente por conta do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo de fato muito ruim, inclusive na entrevista coletiva, que foi muito curta, de Carlo Ancelotti, né? Uma entrevista em que nitidamente você percebia que ele estava irritado, estava chateado, não sei se com ele mesmo, se com os atletas, mas na coletiva ele fala muito sobre um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo em que a seleção consegue melhorar, né? Inclusive, uma curiosidade em relação a essa coletiva, foram 15 perguntas e a média de resposta do italiano era de 15 segundos, né? Bem diferente das outras coletivas em que ele costumava se esticar um pouquinho mais nas falas. Ele estava bem poucas ideias ali depois da partida, porque realmente não ficou satisfeito, não só com o resultado, mas provavelmente com a atuação. O Mister ficou chateado, vai mexer na escalação titular, errou na escalação titular, o Brasil teve um apagão, tomou um sacode, um sufoco no primeiro tempo, o Mister ficou chateado e vai mexer para o jogo com o Haiti. Esperamos que ele coloque a juventude, coloque a molecada, coloque a turma aí que está com gás, querendo, mescle com a experiência, com aqueles jogadores que ele tem de confiança, mas que deu uma nova cara ao Brasil. Está em tempo ainda. E eu sou otimista, viu, Pamela? Vai dar certo. O Brasil vai ser ex. Eu estou com você. Vamos para cima, vai dar certo. Esse primeiro jogo é assim, começou assim, não tem problema. O importante é como termina. Sim. Você viu a Argentina na Copa passada, perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita, depois foi campeã. Nós não perdemos, conseguimos empatar, não perdemos por pouco, mas podemos melhorar, avançar, chegar lá. Até porque o pessimista, mesmo estando certo, ele perde. Então, eu sou otimista por natureza. Obrigado, Pamela! De nada, Ananias. Até. Valeu, até a próxima. Olha, a reta final do Central Meio Norte. Vamos, então, para as últimas.